Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória está em solo capixaba há 87 anos. Seu compromisso é proclamar a palavra de Deus e fazer da educação cristã a base para a transformação do ser humano e da sociedade. Cada um tem que vivenciando o Evangelho, ele tem que proclamar esse Evangelho e testemunhar esse Evangelho, né? A gente percebe na vida das pessoas, posturas, decisões, a própria fala das pessoas sendo transformadas à medida que vão tendo conhecimento da palavra de Deus. A estrutura da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória oferece atividades para diversas idades e interesses. Aos domingos, são realizados 2 cultos. O primeiro começa às 9 da manhã, com a escola dominical em seguida, às 9h45, com classes para crianças, jovens e adultos. O segundo culto do domingo tem início às 7 horas da noite. Já na quarta-feira, é realizado o estudo bíblico, às 7h30 da noite. A igreja, para mim, para a minha vida, tem sido um crescimento espiritual muito grande, porque tem ensinado Bíblia para nós, tem ensinado o amor. E eu acho que a igreja nos aproxima de Deus, a gente cria laços muito importantes aqui. Uma oportunidade de fazermos amigos, uma oportunidade de um estar ao lado do outro nas situações difíceis, nas boas também. É aqui que eu me encontro e eu conduzo meu dia a dia a partir dos ensinamentos que eu recebo aqui na igreja. A igreja é uma bênção na minha vida, na vida da minha família. E é muito bom, é muito gratificante a gente ver o trabalho. Eu amo a igreja. Assista aos cultos ao vivo no site ipbvite.org.br. Venha nos fazer uma visita. Avenida Beira Mar, 1025, Forte São João. Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. Luz para o Caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória apresentam Cada Dia. Olá! O programa Cada Dia de hoje começa com uma pergunta instigante. O fracasso é algo normal? Vivemos em um tipo de cultura que cultua o sucesso e que exalta os bem-sucedidos. Pouco se fala daqueles que aprenderam com o fracasso. Pouco se fala do fracasso como algo normal na vida e que o sucesso é construído a partir de insucessos ou fracassos. Numa cultura assim, o fracasso precisa ser escondido, calado, precisa ser até mesmo negado. Falar de fracasso parece não ser atraente, expõe nossas fraquezas e limitações. Falar de fracasso é uma forma de dizer que não acertamos sempre, que não conquistamos tudo o que queremos. É reconhecer que nem sempre estamos de pé, mas que algumas vezes também caímos. Em nosso modo de ver, o fracasso é algo normal, só não é normal viver refém do fracasso. Pensando nisso, podemos dizer que todo fracasso ou insucesso precisa ser visto e tratado sob a perspectiva correta. A respeito de um dos efeitos do fracasso, o escritor Robert Lehrer, PhD e professor de Psicologia Clínica do Departamento de Psiquiatria da Universidade Médica de Cornell, nos Estados Unidos, fez o seguinte alerta. Uma das consequências do insucesso é que você pode se sentir abandonado e pensar que ninguém mais fracassou além de você. E você já experimentou o amargo sabor do fracasso? Teve algum momento de sua vida em que você não alcançou o objetivo que queria? O fracasso atinge todas as pessoas de uma forma ou de outra. Podemos dizer que ele é universal. Entretanto, é muito comum pessoas atingidas pelo fracasso se considerarem inferiores às demais pessoas. É comum quem experimentou o fracasso ver os outros como pessoas sempre bem-sucedidas em tudo que realizam. Entretanto, essas pessoas muitas vezes se esquecem de que todos estão sujeitas a sofrer um fracasso.
Caso tenha dúvidas quanto a isso, tire um tempo para considerar mais de perto aqueles que estão ao seu redor. Tenha uma prosa, um bate-papo com pessoas que você admira e procure saber, não com o propósito de especular a vida delas, se elas em algum momento experimentaram na vida o fracasso. Embora nossa cultura, amiga do sucesso e avessa ao fracasso, ouvir e aprender com os insucessos não seja algo que ela incentive. É possível ver o quanto perdemos na vida deixando de ouvir aqueles que passaram pela experiência do fracasso. É nesta relação aberta e transparente que temos a possibilidade de ver o quanto temos em comum com nosso semelhante e podemos, em razão disso, nos sentirmos mais próximos uns dos outros. Por isso é comum àqueles que também compartilham fracassos uma maior afinidade entre eles. Por outro lado, compartilhar somente os sucessos pode fazer algumas pessoas se afastarem umas das outras. O fracasso é algo normal? No próximo bloco continuaremos falando sobre este tema. É só um instante, não saia daí. O fracasso é algo normal? Este é o tema do programa Cada Dia de hoje. Ninguém gosta de se sentir fracassado, não é mesmo? Se há um campo onde fracassos e vitórias estão muito presentes, é no campo esportivo. Para os brasileiros, o futebol ainda ocupa lugar de maior destaque, tanto pela tradição deste esporte no país, como por suas conquistas até aqui alcançadas. Entretanto, não foi nada fácil ver o Brasil na Copa do Mundo realizada na própria casa assistir a uma derrota com um placar tão alto de 7-1 para o time da Alemanha. Muitos comentários têm sido feitos desde este episódio e muitos ainda serão feitos. Entretanto, o fracasso não impediu e nem tem impedido o Brasil de continuar sua carreira em direção a novos títulos mundiais. Aliás, atualmente, o time do Brasil caminha muito bem, o que prova mais uma vez que fracassos podem servir e muito na construção de sucessos que ainda estão por vir. Nesse sentido, podemos dizer que times bem-sucedidos constroem o sucesso sobre fracassos. O escritor e psicólogo Robert Leary, já mencionado por nós anteriormente, faz o seguinte comentário com relação ao fracasso e à cultura de nossa época. Todos caem quando estão aprendendo a andar. Todos perdem uma partida de tênis e todo investidor já perdeu capital no mercado. Na verdade, quanto maiores os ganhos, maiores as perdas. Nossa cultura deposita ênfase exagerada no sucesso e ênfase insuficiente na resistência, persistência, capacidade de recuperação e humildade. Ainda estou para ver um anúncio de TV ou livro de autoajuda que aborde seriamente a inevitabilidade e universalidade do fracasso. O fracasso é normal, faz parte dos relacionamentos, do trabalho, da prática de esportes, dos investimentos ou mesmo quando se cuida de alguém. Se conseguirmos compreender o fracasso como algo que também faz parte do jogo, então teremos menos com que nos preocupar, pois podemos percebê-lo como parte do processo de viver e participar dos acontecimentos. Segundo uma pesquisa realizada pelo IBGE, no ano de 2013, mais da metade das empresas fundadas no Brasil fechou as portas após 4 anos de atividade. Das 694 mil empresas que nasceram em 2009, apenas 47,5% ainda estavam funcionando. Após o primeiro ano de funcionamento, 158 mil fecharam as portas, segundo a pesquisa. Quem nos aponta um dos principais motivos para tal acontecimento é o consultor de negócios Jorge Bahia. O investidor, o pequeno e médio empresário, ele não tem essa habilidade de gestão. Então, muitas vezes, ele não conhece com detalhe o que é um fluxo de caixa, ele não conhece com detalhe o que é um orçamento, ele
tomou a iniciativa de começar um negócio sem fazer um business plan, por exemplo, sem analisar o mercado que ele vai atender, a qualidade do produto que ele tem que ofertar, o custo que ele vai ter de logística de ter esse produto à disposição. Então, esses pontos, depois que você estrutura a sua operação e começa efetivamente a trabalhar com ela, depois de alguns meses, esse pequeno e esse médio empresário, ele começa a perceber esse resultado negativo na rentabilidade do negócio, né? Isso impacta diretamente a lucratividade, né? Esse é um dos pontos, pelo que a gente acompanha, que mais leva as empresas, depois de um tempo, a não terem o sucesso esperado. Mas o fracasso também pode ocorrer em nossa vida pessoal. Ninguém está livre de encontrar dificuldade, por exemplo, em relacionamentos, seja com amigos, filhos e até mesmo na vida matrimonial. Casamentos falham e ruem e são vítimas de terríveis consequências, não porque os problemas acontecem, mas porque as pessoas desistem diante dos primeiros problemas. O segredo para um casamento prevalecer é entender o princípio daquilo que Eclesiastes 4 nos apresenta. É melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro vem e o levanta. É um princípio de parceria. Quando você decide fazer com que o casamento dê certo, não há nada que possa impedi-lo de fazer com que ele venha a dar certo. Um coração que está disposto a pedir perdão e perdoar sempre vai produzir um lar que suporta toda e qualquer adversidade. As crises fazem parte da vida e, mesmo em meio às dificuldades, é possível prevalecer. Quando experimentamos um tempo de fracasso em nossa vida, precisamos levantar a cabeça e seguir em frente. Há uma canção, ou melhor, um samba brasileiro muito antigo do compositor Paulo Vanzolini, que retrata bem esta situação de fracasso. Chorei, não procurei esconder, todos viram, fingiram. Pena de mim não precisava, ali onde eu chorei qualquer um chorava, dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. Um homem de moral não fica no chão, reconhece a queda e não desanima, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É isso aí, devemos ter uma visão otimista da vida. Passamos por adversidades, fracassos, mas podemos dar a volta por cima, pedindo a Deus que nos levante. Quando lemos a Bíblia, a palavra de Deus, também encontramos histórias de pessoas que foram bem-sucedidas, não porque acertaram sempre, mas porque não desistiram do melhor mesmo com seus insucessos. Qual é o segredo e dicas para termos uma vida de sucesso? O fracasso é algo normal? Queremos continuar com este tema com o reverendo Hernandes Dias Lopes depois do intervalo. Não saia daí. No programa de hoje, eu quero conversar com você sobre um assunto que é muito badalado aí nos meios de comunicação, nos periódicos, nos jornais, nas reuniões de negócios, nas palestras de encorajamento. E o ponto que eu quero levantar é este: o fracasso é algo normal? É um acidente? Faz parte da vida? Devemos nos acostumar com ele? Devemos encará-lo com normalidade? Como entender essa situação? Eu gostaria de, inicialmente, dizer para você uma coisa. O fracasso só é fracasso quando nós não aprendemos com ele. Porque no momento em que nós aprendemos com ele, ele deixa de ser o nosso coveiro para ser o nosso pedagogo. É bem verdade que alguns fracassos nós mesmos os plantamos com a nossa insensatez e colhemos a safra maldita da nossa rebeldia e da nossa desobediência. Entretanto, há determinados fracassos que nós enfrentamos na vida, porque vivemos num mundo
de desigualdades, de violência, de injustiça. Nós não administramos todas as coisas à nossa volta. Às vezes nós somos golpeados pelo fracasso porque nós não sabíamos de determinadas coisas que estavam ali, dentro da nossa trajetória. Por exemplo, quantas pessoas que fracassam na vida financeira por uma conjuntura econômica do país, ou por um revés, um acidente, um incêndio, ou uma situação catastrófica que atinge a sua cidade. Ele não teve nenhuma intenção desse fracasso e nenhuma culpa dele, mas ele foi vítima dele. O que fazer? Aceitar? Se render? Ficar amargurado? Ou sacudir a poeira e levantar? Pense comigo. Os biógrafos de Henry Ford disse que ele teve várias quedas, fracassos, malogros na sua vida financeira, na sua empresa, antes de ser o grande sucesso que foi na fabricação de carros nos Estados Unidos. Aquele que transforma uma situação adversa e aprende com ela para fazer uma escada para alcançar níveis maiores, transforma o fracasso em pedagogo. Pensa comigo em Abraham Lincoln. Abraham Lincoln sofreu derrotas na carreira política, uma atrás da outra, mas não desistiu, até ser eleito presidente dos Estados Unidos, o 16º, e talvez o maior presidente da história americana. Tem muita gente que, diante de uma situação adversa, de um resultado negativo, de uma situação de aparente ou temporal fracasso, apostam que o fracasso é final. E não lutam mais, e não se esforçam mais, e em vez de subir nos ombros dos gigantes e olhar horizontes mais largos para ter a visão do farol alto, se capitulam ao fracasso. É possível, portanto, não se render ao fracasso, aprender com ele. E nós podemos aprender, primeiro, com os erros dos outros. Não é verdade? Quando você vê alguém fazendo algo que é errado e colhendo os resultados daquele erro, se você for sábio, você vai dizer, por esse caminho eu não quero andar. Quer um exemplo? Pensa comigo hoje na vergonha nacional que nós estamos enxergando com essa questão da Operação Lava Jato, onde políticos e empresários apanhados com a mão na botija, saqueando o erário público, acabaram se enriquecendo ilicitamente. Mas isso veio à tona. Isso trouxe vergonha, opróbrio. Porque a maior riqueza que um homem tem não é o dinheiro que ele põe lá no banco. É o nome dele, é a dignidade dele, é a honra dele. Quando você vê uma cena dessa, você deveria dizer o seguinte, bom, eu não quero seguir esse caminho, o caminho da corrupção, o caminho da propina, o caminho dos arranjos nos bastidores, para surrupiar a lei, para aviltar a lei, para me enriquecer de forma injusta, iníqua, ilícita. Você aprende com os erros dos outros. Mas você pode aprender também com seus próprios erros. Porque nós erramos. Às vezes deliberadamente, às vezes inconscientemente, mas nós erramos. A vida não é só feita de picos e montes ensolarados, a vida é feita também de vales. A vida não é feita apenas de celebração, a vida é feita também de choros. A vida não é feita apenas de avanços, a vida tem também recuos. Então, quando você errar,
E eu aconselho a você, não erre deliberadamente. Não erre por rebeldia. Talvez você vai errar porque você é limitado, você é humano, você é pecador, todos nós somos. Mas ao errar, reconheça o seu erro, arrependa-se dele. A Bíblia diz assim, aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, alcança misericórdia. Então aprenda com seus erros, para você não repeti-los, para você não continuar neles. E então você vai transformar seus fracassos em pedras de toque para você avançar. E avançar com mais segurança. Deixa eu lhe dar um exemplo. Pensa comigo no apóstolo Pedro. Pedro era um homem autoconfiante. Ele era ensimesmado. Quando Jesus disse ao descer do cenáculo rumo ao jardim do Getsêmani, nesta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Pedro disse para Jesus, Senhor, ainda que todos te deixem, eu jamais, por ti darei minha vida. Eu estou pronto a ir contigo para a prisão e para a própria morte. E Jesus alertou Pedro, Pedro, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E foi exatamente o que aconteceu. Quando Jesus estava preso, lá na casa do sumo sacerdote, o sinédrio reunido, contratando testemunhas falsas para acusar Jesus, cuspindo no rosto de Jesus, esbordoando Jesus. Quando Pedro foi identificado ali no pátio da casa do sumo sacerdote como discípulo de Jesus e perguntaram, você é um dos dele? Pedro negou. Pedro jurou que não conhecia Jesus. Pedro blasfemou, falando em impropérios, que não sabia quem era Jesus. E diz a Bíblia que Jesus olhou para ele, o galo cantou, e Pedro caiu em si, chorou amargamente, saiu daquele ambiente. Mas Jesus não desistiu de Pedro. E Jesus confronta Pedro, perguntando, Pedro, tu me amas? E ele afirmou seu amor por Jesus. E ele foi restaurado por Jesus. E ele foi reerguido por Jesus. E Pedro, naquele momento, é recomposto, é refeito, é restaurado. Tornou-se um homem de oração, cheio do Espírito Santo, um pregador poderoso nas Escrituras, um homem que orava pelos enfermos e eles eram curados. Porque ele não ficou preso ao seu fracasso, como ficou Judas Iscariotes, que ao trair Jesus, não se volta para Jesus, não se arrepende do seu pecado, não muda sua postura, não muda sua conduta e foi se enforcar. É a diferença entre remorso e arrependimento. Remorso é quando você até reconhece o seu erro, mas fica remoendo e não muda sua postura, não muda sua vida, não muda sua conduta. Essas pessoas naufragam no desespero. Mas se você caiu, se você pecou contra Deus, se você pecou contra o seu cônjuge, se você pecou contra a sua família, se você fez aquilo que não devia ter feito, agora pare um pouco, reconheça o seu erro, confesse o seu erro, muda o seu rumo, muda a sua postura, transforme esse fracasso não em derrota final para a sua vida, mas faça desse fracasso uma lição de vida, para você não caminhar mais por essa estrada, para você não repetir mais essa transgressão, para você se voltar para Deus arrependido e dizer, meu Deus, me ajude, me restaure, me perdoe, me transforme, por esse caminho eu não quero mais andar, esse caminho me trouxe dor, me trouxe vergonha, me trouxe lágrimas, me trouxe prejuízo, eu quero andar por um caminho novo, de santidade, de vida, de esperança, de obediência. Agora mesmo, você pode tomar essa decisão. Não sei que tipo de fracasso você já enfrentou na vida, mas não se capitule, não se entregue, não jogue a toalha, não desista, levante a sua cabeça. Há novidade de vida para você, há esperança para você, há um novo futuro para você. Em Cristo você pode ter um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria. Você pode ter perdão, salvação, vida eterna. Eu quero orar por você. Onde você está? Ore comigo, coloque a sua vida nas mãos de Deus.
Não ande mais de cabeça baixa. Levante seus olhos. Deus perdoa, Deus restaura, Deus faz tudo novo na sua vida. É tempo de você recomeçar. Deus, eu quero colocar essas pessoas que estão nos assistindo nas tuas mãos. Dá a elas coragem para reconhecer o seu erro, dá a elas disposição para recomeçar uma nova vida contigo. Traz paz a este coração, dá força para que uma nova vida comece a partir desse momento, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. O galo canta na cumieira do paiol, anunciando ao sertão o nascer do sol. A natureza explode viva em alegria, celebrando a vida que se renova no novo dia. Nessa festança eu pulo cedo do meu giral, reúno as minhas duas reses no curral, apeio uma, ordenho outra de cada vez, com gratidão ao Deus da vida que me fez. Sem cerimônia, volto pro meu rancho de sapê. Minha mulher já me espera com o café. Beijo os filhos, ajeito a boia na matula. Troco a camisa, acocho a sela da minha mula. Vou pra cidade pra ver se agora consigo um jeito de atalhar essa conversa com o prefeito. As coisas andam destrambelhadas pro nosso lado. Ainda na semana gastei o último trocado. O sol se esconde anunciando o fim da tarde. Eu estou de volta depois de um dia na cidade. Mais uma vez não me receberam pra conversar. Disseram que os homens viajaram pra capital. Nesse desatino a canção esgota, o peito aperta. Os olhos molham essa estrada que é tão deserta. Peço a Deus que não me deixe andar sozinho. Sua companhia traz esperança pro caminho. Nós estamos encerrando mais um programa Cada Dia, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. O nosso endereço está aí no seu vídeo e eu quero aproveitar este momento tão importante para agradecer a sua audiência. E eu quero também aproveitar esse momento para lhe fazer um convite muito precioso. Venha nos fazer uma visita na Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, na Avenida Beira-Mar. Somos uma igreja comprometida com a Palavra de Deus, uma igreja que quer abraçar você e ajudar você nessa caminhada da vida cristã. Nós temos cultos todos os domingos, às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite. Nós temos também escola bíblica dominical para todas as faixas etárias, todos os domingos às 10 horas da manhã. E às quartas-feiras, às 7h30 da noite, um importante momento de estudo da Bíblia. Venha e traga a sua família. Se Deus nos permitir, no próximo sábado, nesta mesma emissora, neste mesmo horário, nós estaremos de volta.
cada dia. Um programa de luz para o caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória.